galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal. Nessa noite de domingo, acabou agora, Campeonato Brasileiro, falta só um jogo e nós vamos falar desse jogo daqui a pouquinho. Antes eu pedi uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Para amanhã eu vou destacar esse jogo. Amanhã eu devo trazer um bilhete pronto. O último que eu botei a gente bateu também, tá? O Vasco 2,12 para ganhar do Atlético Paranaense, 3,40 o empate, 3,50 a vitória do Atlético Paranaense. Acredito muito na vitória do Vasco nesse jogo, viu? Acredito muito. Bom, o link fica no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional é do Cerrado. Primeiro, depósito ou Pix, se fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O 1xBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado 2024. Lembre de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Bom, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Ontem 3 jogos movimentaram o sábado, hoje 6 jogos. Vamos começar com o Bahia, que pegou o Botafogo 0-0 com o goleiro do Botafogo, salvando, principalmente numa jogada no último lance, ali nos acréscimos. Bahia 0, Botafogo 0. Criciúma encarou o Grêmio e o Grêmio, fora de casa, venceu por 1-0 o Criciúma. Fortaleza e Corinthians, o Fortaleza venceu, né? E é líder do Campeonato Brasileiro, trabalho excepcional do Vojvoda, já falei aqui, já elogiei, né, o trabalho feito pelo Fortaleza, ganhou o Corinthians 1-0, daqui a pouco eu vou falar da coletiva do Ramon Dias, que falou do Vasco, tá? Então 1-0 para o Fortaleza. O São Paulo ganhou do Vitória por 2-1, meteu 2 gols logo no primeiro tempo. Vitória chegou a fazer 1, mas não empatou. O Inter venceu o Cruzeiro por 1-0, o Inter que estava aí desesperado atrás dessa vitória com o técnico Roger, venceu por 1-0 o Cruzeiro, e o Urubu bateu o Bragantino por 2-1, tá aí então a rodada do Campeonato Brasileiro nesse domingo. Falta só um jogo para finalizar a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, é justamente o Vasco, que joga amanhã contra o Atlético Paranaense às 21h30 em São Januário, lotado para esse jogo muito importante. Eu falei que o Atlético Paranaense ia botar um mistão, reserva para jogar contra o Vasco, priorizar as Copas. Parece que não é tão reserva assim não, viu? Alguns jogadores, um que está suspenso, o Fernandinho que vai ser poupado, né? Esse estava doente. São 3 ou 4 jogadores que não vão estar aí, mas no mais, o Canobi lá é força total no ataque. É um time que vem fazendo excelentes jogos aí, principalmente nas Copas, né? Então tá aí o Atlético Paranaense, que deve fazer algumas substituições, mas não é um time reserva. Bom, o Vasco, Coutinho, Alex Teixeira e o JP estão fora da relação, não vão sequer estar no banco para o jogo de amanhã. A situação do Coutinho é aquela, a final de fase de recuperação da lesão, né? Não se sentiu confortável ainda, vai se preservar para estar 100% no jogo na quinta-feira, tá? Então o Coutinho é uma questão ainda de estágio final de recuperação. Agora, o Alex Teixeira, que já está treinando com o elenco, e o JP é opção técnica. Os dois não estão na lista. Agora, eu ouvi um papo, espero que eu esteja enganado, de que o Galdames vai estar nessa lista e vai estar à disposição. Eu não acredito que se o Pedrinho, o técnico do Vasco, se eles fizerem isso com o torcedor do Vasco, é um tapa na cara do torcedor do Vasco colocar esse cara em campo. Forçar uma barra para vender essa enconha. Porque um cara que custa R$500 mil, mas não joga absolutamente nada. Até porque a janela já se foi, né? E se eu for falar em janela do Vasco, vamos lá. Souza, sem condição física. Alex Teixeira, que voltou para mostrar que a gente estava errado ao criticar ele, porque ele veio na Série B, o elenco é ruim, os campos ruins, depois jogou aí numa Série A, mas quase não foi utilizado, mas voltou e se lesionou. Então Souza e Alex Teixeira, Coutinho, aquele que voltou, e plano de sócio. O garoto propaganda, dentro de campo ainda não funcionou. A gente sabe por
Lógico, tem a questão da posição, do posicionamento, que ainda acho que ele tem que se jogar próximo da área, já falei muito isso aqui, né? E agora a lesão por causa de um erro de logística, por causa de um erro do departamento de futebol do Vasco. Porque quando viu aquele jogo na lama lá em Chapecó, não era para ter colocado o Coutinho. Botou ele numa fria no jogo contra o Atlético Mineiro, a gente perde 2-0. O cara voltando a jogar depois de 3 meses sem jogar futebol. Ele tava de férias. E aí, bota o cara para jogar na lama. Depois o cara sentiu. Então, uma questão, um erro do departamento de futebol, ele sentiu uma lesão. Então, vamos lá. Souza, Alex Teixeira e Coutinho até agora, nossa janela, não funcionou. O Emerson Rodrigues é aquele que entrou, fez alguns jogos legais, a torcida queria ver ele mais em campo, né? Deixaram ele de fora para botar o Eric Marques, porque pintou aí interessados na compra do jogador. Então, pouco foi utilizado também. Aí estão falando no... chegou agora o atacante chileno, né, que inclusive a seleção convocou. Esse eu estou esperando, que esse aí vai ser uma boa para o ataque do Vasco. O zagueiro o zagueiro que eu falei que está lá no Fenerbahçe, que volta de uma lesão séria, né? Lógico que eu falei, tá aí o Paulinho já aí voltando de lesão, né? E a gente espera que se recupere, mas volta agora para o Brasil e volta depois de uma cirurgia um tempo parado. Então não é uma coisa que vai chegar voando, não vai. Vai ter que ter um tempo também para readaptação e tempo para o Vasco e o Vascaíno é uma coisa que está muito escassa. Então a janela do Vasco, ela é fraquíssima, Pedrinho. Beleza, tem um argumento de deixar arrombado a SAF do Vasco, sem dinheiro, um monte de vagabundo que fizeram com o Vasco, foi covardia, entendo tudo isso. Agora, eu não posso deixar de criticar a sua janela. A janela do Vasco da Gama é pavorosa. O Vasco é o único time que está jogando sem jogadores contratados na janela. Daí você tira o que é a janela do Vasco. Assustadora a janela do Vasco da Gama. A janela do Paulo Brax foi melhor do que a janela do Alexandre Matos e do Pedrinho. E lá do Bananão, lá do Lúcio Barbosa. Então é isso, né? Janela para esquecer essa janela que o Vasco fez. Mas vamos lá, vamos torcer para o chileno dar certo, torcer para chegar um zagueiro. É o que nos resta, é torcer. Só isso. E a provável escalação do Vasco para amanhã pode ter o Léo Jardim, PH, Michael, JP e Piton, Hugo Moura, Cocão e Paê. Hugo Moura parece que estava sentindo dores, jogando com dores também, não sei se vai ser preservado. David Adson e Verrete. Esse é o time titular do Rafael Paiva. Desde que ele chegou, ele botou esse time em campo. Tirou o Léo, tirou a abraçadeira, deu pro Verrete, jogou com 3 atacantes. O Adson tá jogando muito, David volta para recompor. É um jogador importante no esquema tático dele, embora com a bola no pé eu acho horroroso, mas tem feito gol. Então tá aí o esquema e o provável time do Vasco para o jogo de amanhã. Interessante, uma entrevista coletiva do Ramon Dias depois da derrota do Corinthians para o Fortaleza. Um jornalista perguntou qual a diferença ou a semelhança entre o Corinthians, que ele está tentando não barrar agora, para o Vasco 2023. E ele falou, olha, tem muita coisa parecida, só que tem uma coisa que o Vasco tem, que o Corinthians não tem. O Vasco tem um atacante que ele é letal. O Vasco tem um atacante que vive uma fase espetacular. Um jogador que quando a bola chega na área, ele resolve. E o Corinthians não tem. A gente cria e ninguém coloca a bola para dentro. Então, ele fala aí do Verrete. Hoje tem um vídeo que está viralizado na internet, já tinha outros lá do Pedro Raul errando gol, perde Raul. Hoje ele errou um que bateu o recorde dos recordes. Ele foi pior do que aquele gol que o Léo Pelé errou, pra você ter uma ideia. Se eu tiver imagem, vai estar rolando essa imagem aí. Ele conseguiu, debaixo da trave, botar a bola para fora. Então, por isso que o Ramon Dias tá revoltado lá. E o Corinthians que, olha, vou botar a tabela aqui para você ver. O Corinthians está na zona de rebaixamento. É o 18º. 22 pontos e tem 24 jogos. Tem um monte de time aí com 2, 3 jogos a menos. O Corinthians não, tem 24 jogos. O Vasco, para você ter uma ideia, tem 2 jogos a menos que o Corinthians. Né? 22 para 28, o Vasco tem 6 pontos na frente e 2 jogos a menos. O Corinthians que vai pegar só o Urubu
e o Botafogo aí no Campeonato Brasileiro. São os próximos jogos do Corinthians, que ainda joga a Sul-Americana e a Copa do Brasil. Que isso, por um lado, é legal, mas atrapalha no Campeonato Brasileiro. Então, meu amigo, é a mesma coisa do Fluminense, Copa do Brasil e Libertadores. O fumo vai entrar para esses times se não focarem no Campeonato Brasileiro. Já focando no Campeonato Brasileiro está difícil e o Fluminense se manteve com os resultados fora da zona de rebaixamento, 16º com 24 pontos. O Vasco está aí, ó. Se vencer com 28, passa o Atlético Paranaense, que é o que a gente vai enfrentar amanhã, e passa o Atlético Mineiro, que tomou a porrada ontem de 2-0 para o Fluminense. Então tá aí o Vasco podendo ir a 8º no Campeonato Brasileiro com uma vitória em cima do Atlético Paranaense e ficando a um jogo a menos de vários times aí que estão na parte de baixo. Ganhando amanhã, eu cravo aqui que dificilmente o Vasco cai para a segunda divisão. Aí pode pensar em Copa do Brasil, pode pensar em Sul-Americana e pré-Libertadores, porque aí dá para pensar assim, porque aí você vai abrir uma margem muito grande, você vai abrir 8 com 3, não, 6 que eu falei, né? 6 com 3, 9 pontos, quase 10 pontos aí dos times que estão na zona de rebaixamento. Beleza? Eram essas as informações de domingo. Quero mandar um abraço para um grande amigo, um irmão, um cara que me ajudou muito no começo, tenho uma gratidão enorme por ele, sempre falo dele aqui. Ele tá na rua, Deus vai te abençoar, meu amigo, Deus vai te abençoar. Tô vendo a sua luta, tá? Na humildade, indo no comércio, indo apertar a mão das pessoas, entender o que tá acontecendo. Eu sei que para você é um mundo novo, tá? Você é um cara que sempre ajudou as pessoas, agora está precisando muito da ajuda das pessoas para que você se torne vereador do Rio de Janeiro. E eu, com muita gratidão e carinho que eu tenho e respeito por você, sempre vou estar lembrando de você aqui no canal. Quer as pessoas queiram ou não queiram, amizade e gratidão é isso. Estou falando do Aquiles, o Aquiles do bem, tá? Ele é candidato a vereador no Rio de Janeiro e eu vou apoiar ele até o final, tá? Quando estiver chegando no dia, eu vou colocar aqui o número certinho para você ir lá, você que não tiver candidato, e dar uma moral pro vascaíno de bom coração, que sempre ajudou as pessoas, né? E é uma figura ímpar aí, o Aquiles do bem, tá? Um abração, mais uma vez, Deus vai te abençoar e tá vendo aí a sua luta, o seu trabalho, a sua correria, tá bom? Grande abraço para vocês, uma semana abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas.